Pai Santo que está nos céus, mais uma vez queremos ouvir a Tua voz, queremos compreender a Sua vontade. Abra o nosso entendimento para que possamos, através da Sua palavra, sair do sistema dualista para podermos somente ter a Sua vontade e termos a vida em abundância. Queremos entender a Sua criação e também porque o mal entrou neste mundo e como vencermos todos os enganos, toda a armadilha que ele tramou para levar à morte, destruição, e que nós queremos experimentar a salvação, cura que o Senhor nos oferece. Abra os nossos ouvidos, nosso entendimento, em nome de Jesus. Amém. Na parte da manhã, então nós vimos quanto à criação e que quando nós entendemos a criação, aquele que nos cria, ele é completamente responsável e ele tem que nos servir. Aquele que é o Criador tem que servir a criatura. Ele é totalmente responsável. Ele assume qualquer responsabilidade para manter a vida da criatura. Então, só quando entender esta verdade é que nós não vamos ficar preocupando, desde que nós aceitemos que somos criaturas de forma monista, porque nós entendemos que somos criados por Ele, suas criaturas, mas na realidade nós, por estarmos mergulhados nesse conceito dualista, Deus, Ele é nosso Criador, é nosso Deus, mas nós precisamos fazer o que é da nossa parte e assim nós entramos nessa confusão. Por isso que a Bíblia nos afirma, isso é bom a gente entender. Por exemplo, o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 1, ele já começa nos dando essa certeza e essa promessa. Toda a sua promessa é, na realidade, uma certeza que ele vai fazer. Isso realmente nos traz a paz. Por exemplo, Efésios capítulo 1, versos 4 em diante, nós lemos assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Antes que ele criasse, ele já nos escolheu. É algo tremendo, né? Antes mesmo da nossa existência, ele já sabia da existência da gente. Como pela manhã nós mostramos o gene CEM15, no caso de AIDS, ele sabia que quando chegasse no século XXI, na parte final, a humanidade teria AIDS? Sabia. Então ele, antes da fundação do mundo, já colocou CEM15. É estranho?
Ele já colocou. Por quê? Chegando naquele momento, então, para ele poder clicar para salvar a vida daquela pessoa que porventura possa ter infecção por HIV. Ele, antes da fundação do mundo, já criou gene HDL P53. Ele já colocou todos esses. Para quê? Um dia alguém tornasse hipertensa por causa de endurecimento das artérias, então ele já providenciou o gene para poder eliminar todas as placas de ateroma, novamente abrir o caminho para a célula cancerosa volta a ser normal. Tudo isso, antes da fundação do mundo, já havia. Por quê? Porque nos amou. E próximo verso 5 diz assim: nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. O que é beneplácito? Alegria? Ele tinha esse prazer de nos predestinar. E aqui diz, adoção dos filhos. É uma coisa triste, né? Adotar. Eu realmente vejo essa expressão, era filho. Só que esse filho se afastou e tinha que resgatar. E para poder resgatar, custou a vida de Jesus. E ele predestinou. Naturalmente, eu não estou querendo falar predestinação que algumas pessoas referem. O que eu quero referir é o seguinte: a vontade alegre, feliz, prazerosa do nosso Deus para nos predestinar, para que nós novamente fôssemos filhos, e aí não tem nenhuma dúvida. João capítulo 3, verso 16, fala o quê? Deus nos amou de tal maneira. Existe alguém escolhido especificamente? Quem? Todos. Não há exceção nenhuma. Todos, qualquer um que cresce no seu nome, nele, o que iria acontecer? Não perece, não é destruído, mas tem a vida eterna. Isso que é predestinação. Qualquer um pode ser salvo. Qualquer um. Ele não escolhe o fulano, esse daí é bonzinho, esse já alcançou o nível suficiente para merecer, então, esse é curado, esse é salvo. Outro que ainda não está comendo arroz integral, está gostando de arroz branco, esse daí deixa sofrer mais um pouco. Eu não falei que arroz integral é melhor? E a pessoa sabe e lê, mas não vive. Portanto, não. Até chegar naquele ponto, então, fique. É assim que ele predestinou? Não. Quando nós vemos o que Deus quer que nós entendamos, seu pensamento sempre é único. E esse é o pensamento bastante forte. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo. Isso é realmente algo que tem maior prazer nele. Quando nós pensamos do raciocínio dualista, é meio difícil de entender aquilo que o apóstolo Paulo falou.
onde abundou o pecado, superabundou a graça. Para nós faria o quê? Quanto mais o filho de problema, e qual é a vontade do ser humano? Limitado. Eu fazia assim com meus filhos. À medida que crescia, e a cabeça fica grande, né? E fica respondendo e arrazoando, dando suas ideias. E aí papai começa já, sente que está ameaçado da sua autoridade como pai. Isso é por causa da limitação mesma, né? Então, filho, não é bem assim não, faz assim. Aí, filho, eu acho que não precisa fazer daquele jeito. Então, para poder, em nome de educação, educar, faz o quê? Olha, se você fizer diferente que o pai pediu, vai. Aí até a gente conta, né? Até 3. 1, 2. Parece que você já inventou de fazer. A gente tem, esse é famoso, qualquer mundo acho que tem. 1, 2. Aí a criança já começa a chorar, porque quer continuar fazendo aquilo que quer, mas já sabe que quando termina 3, vem alguma coisa. Então, não, mamãe, não. A mesa não faz. Aí fica vendo, será que cai 3 e depois de 3 o que vai acontecer? Desafia. Onde abundou pecado, superabunda graça para nós? A gente nunca experimentou isso, não. Então, dos meus pais, principalmente do meu pai, na época que eles fizeram vida no campo, isso no ano 60, a partir do ano 60, então meus pais, estudando a profecia de Daniel, Apocalipse, achavam que a volta de Cristo era iminente. E assim vendeu tudo que tinha na capital e foram viver no campo para poder então aguardar receber a volta de Cristo. E eles não sabiam o que era agricultura. E no campo naquela época, veja, 60 na Coreia do Sul, era uma miséria tremenda. E olha que a gente passou fome nos invernos que não tinha nada. Nada. E durante o verão, então, tem que trabalhar e plantar e colher e capinar, fazer de todas as coisas e armazenar alimento para inverno. Imagina uma molecada de 7, 10 anos, sabe ajudar os pais? Mas os pais ordenam, né? Faz assim, enquanto a gente está fazendo isso, aquilo. Meu pai sempre era de escrever. Ele era muito bom para escrever, e letras bonitas assim. E imagina, capinar. Para ele, capinou uns 5 minutos, tem que descansar 30 minutos. E depois, olha lá, ele era assim, porte bem fraco. Eu peguei assim, em termos de aparência física, exatamente eu recebi carga genética do meu pai. Mas como eu recebi a persistência da minha mãe, mesmo que sou raquítico, olha que eu vou. Eu vou longe. Por isso que minha mulher, acho que não separa de mim. Sabe o que ela fala de vez em quando? Olha, como médico já era, né? Não ganha dinheiro mesmo. Mas uma coisa ela sabe que eu não vou deixar passar fome, porque se não ganha dinheiro como médico, pelo menos juntar abacate. Eu sou expert para catar as frutas, a juntar castanhas e essas coisas.
em casa nunca falta comida, porque qualquer hora, qualquer lugar eu vou, nos meus olhos aparecem tanta comida, então eu junto tudo. E ela falou, ó, pelo menos ele sabe plantar, sabe colher, então fome não vou passar. Isso é, pelo menos, a única esperança que ela não vai embora. Bom, como que nós vamos entender que onde abundou o pecado, superabundou a graça? Dentro do nosso contexto dualista, a educação foi assim. A religião foi assim. Um que adultera como que lida. Já a igreja? Não, disciplina, o que quer dizer disciplina? A Bíblia fala, ao que ama, eu disciplino. Para nós, isso é algo bom? É bom ouvir isto? Por que não é bom para nós? Porque a palavra disciplina, isso já tem uma conotação dualista com sentido negativo. Então, fala para nenê ou criança, ó, 1, 2. Na realidade, isso não é bênção para a criança? Quando o papai fala? Certamente é uma bênção. Mas como que criança já entende? Isso é maldição. Isso é maldição. Isso é o mundo dualista. Por isso que enquanto nós não experimentarmos esse sistema monista, não dá para entender onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas nós respondemos, amém, graças a Deus, é assim. E qual é o resultado de entender isto? Continuar errando. Por quê? Vai ter o quê? Superabundância. Então eu posso continuar errando. Aí uma vez que falei numa das igrejas e chegou no último dia, depois de 7, 8 palestras, a última palestra normalmente eu reservo para alimentação, né? Alimentação. Eu falei uma vez assim, olha, por você comer picanha, Deus jamais vai castigar. Aí um que estava com raciocínio dualista, que bom! Até que enfim um palestrante de saúde diz que pode comer picanha à vontade. Ele ficou feliz da vida, porque teve uma autorização legal de um palestrante de saúde, isso o médico falando, que pode comer picanha à vontade, que Deus não vai castigar. Que ótimo! Porque inclusive falei, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Se você comer picanha, Deus vai fazer de tudo para poder digerir esse excesso de proteína e as toxinas que surgem por causa de degradação de aminoácidos. Tudo isto, não se preocupe, isso Deus vai fazer. Aí, pensamento dualista. Que bom que ele faça. Eu vou continuar deliciando. É isso que ele estava pedindo? É isso que eu estava falando? Mas muita gente fala. Por isso que me diz assim, como que pode você falar? Você tem que falar mal de Coca-Cola. Você tem que falar mal daquilo, mal disso. Aí eu falo, não, eu não entro nesse não. Eu não quero apresentar a mensagem de saúde que é do Criador com conceito dualista.
Eu quero apresentar a mensagem de saúde do entendimento monista. Senão, só vai criar confusão. Então, vamos lembrar que Ele nos predestinou, isto é, independente da minha condição, independente o que nós já temos para merecer, isso não importa. Nós já estamos predestinados em seu amor para ser seu filho. Isso nunca vai morrer. Por exemplo, na Bíblia a gente tem vários exemplos, mas o que encaixa melhor aqui, eu acredito que a experiência de Davi em relação a um dos seus filhos, Absalão. O Absalão era um filho lindo, aparência boa, ele podia ser um rei, herdeiro de Davi. E ele tinha uma mentalidade tão perspicaz, muito inteligente, e ele realmente provocava também muitos problemas. No fim, que problema que ele trouxe para o Davi? Ele queria ser rei. Queria matar quem? Próprio pai. Imagina um filho, como que fala? Revoltar? Rebeldia, né? Contra seu pai para assumir a posição do rei. E assim ele trama por muito tempo. E assim consegue o coração do povo, de alguns generais que têm força, e assim, discretamente, ele consegue formar esse grupo de rebelião. E para piorar, quando então Davi sentiu o perigo da vida, então foge rapidamente, deixando suas concubinas no palácio. O que Absalão faz? Aceita um dos conselhos para realmente seu pai odiar você. Então você deita com todas as concubinas. Fez uma festa de orgia enquanto todo mundo estava vendo. E a história muda e Davi volta para o palácio. Então, rebelião. Como que chama esse grupo que faz rebelião? Rebeldes. Então, rebeldes estavam fugindo, Absalão também estavam fugindo, e o comandante Joabe, então, ordenou para acabar com todos rebeldes. Qual foi o conselho ou súplica de Davi? Olha, meu filho Absalão, não mate. Não mate. Poupe a vida do meu filho Absalão. E aí Absalão foge no cavalo, ele tinha cabelo bonito, e num dos galhos, quem sabe ele descuidou, ele ficou pendurado com seu cabelo no galho, e aí chega um soldado, reconhece que é Absalão, lembra que rei ordenou e ele não fez nada. Daqui a pouco chega Joabe. O comandante então pergunta: o que você está fazendo? Por que não mata? É porque houve ordem do rei. Mas o que Joabe faz? Ele mata. Sabe por que ele mata? Qual é o raciocínio de Joabe? Um rebelde como esse
não importa se é filho do rei, se tem ordem do rei, isso merece morte. Isso era julgamento de Joabe. Exatamente pensamento de Satanás. Aquilo que faz a rebelião contra o rei, isso tem que ser eliminado. Mas qual era a opinião do rei? Não importa que fez a rebelião, não importa que deitou com as minhas concubinas, não importa o que ele fez, mas ele é meu. Portanto, não deve morrer. Não deve morrer. Porque é meu. Eu gerei. Ele existe para que eu possa dar o meu amor. Então, Davi entende, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nós precisamos exercitar isto. Alguém erra, então olhar, dizer o quê? Que bom que aprontou isso comigo. Ótimo. É absurdo, né? Para nós ainda é absurdo. Que bom. Ocorreu o acidente? Que bom. Mas sabe quando você pode fazer? Que bom. Ocorreu o acidente e eu não tenho culpa nenhuma, mas de trás veio, bateu, acabou. Pelo menos a vida foi poupada. E a gente fala, que bom que acabou totalmente o carro. E nem tem seguro. E quando vejo outro carro que bateu aquela... Não estou querendo fazer distinção, tá? Aquele Kombi que quase está caindo de pedaço. Que provavelmente não vai ter condição nenhuma para me pagar. Quando é que a gente pode falar? Que bom, materialmente pensando. Quando você tiver número de cena que você foi premiado de 100 milhões de reais. Vamos supor, você ainda não ganhou, mas sei que esse bilhete que você tem dá garantia, direito de você pegar 100 milhões de reais. Então, seu carro de 100 mil acabou, você vai ficar, ô senhor, você vai pagar, enquanto você não me pagar esse daí, eu vou chamar a polícia, eu vou te prender. Precisa fazer isto? O que significa diante de 100 milhões, 100 mil? Lembra daquela parábola que Jesus falou? Um que devia 10 mil talentos. E ele não tinha condição para pagar isto. Vendo isto, o rei diz o quê? Não precisa me pagar. E aí esse homem fala assim, não espera mais um pouquinho, eu vou pagar tudo, eu vou devolver. O rei fala assim, não precisa. Aí esse homem sai e encontra um que estava devendo 1 centavo. Aí pega assim, você está me devendo 1 centavo e você paga. Aí esse ser fala, por favor, eu vou pagar, eu vou devolver isso sim. Só que eu não tenho agora. Me dá um tempo. Até que você me devolve, você fica na prisão. Por que esse homem fez? Por causa de 1 centavo. Aquele que
Para ele foi dado o perdão de 10.000 talentos. Porque ele recebeu esse perdão. Recebeu esse perdão de 10.000 talentos? Não recebeu. Embora fosse dado, o rei falou, não precisa mais pagar. Se ele dissesse, é? Muito obrigado. Se ele tivesse recebido essa dádiva, que não precisa pagar nada, aquilo que dava devendo 1 centavo, o que ele faria? Meu amigo, você não precisa me devolver, não. Isso não é nada. Né? Sabe que quando nós não recebemos, não sabemos dar? Por isso que Jesus ensinou a orar assim como nós perdoamos aos nossos devedores, perdoa nossas dívidas. Enquanto nós não experimentamos a perdoar aqueles que falham para nós pela graça divina, jamais vamos experimentar o que é perdão que Deus nos deu. Então nós precisamos exercitar em qualquer momento, dizer que bom, sempre dar bom significado e perdoar. Perdoar, por exemplo, em caso da minha esposa, em vez de quebrar pau, fazer o quê? Não teve? Ótimo! Vamos ver o que nós temos então. Tem pão integral, torradinha, sopa, frutas. Bom, hoje à noite vamos comer só isto. O que esse perdoado vai sentir? Puxa, eu errei, mas me cobriu completamente. E vai dar vontade de fazer na próxima vez algo bom? Ou já que me perdoou, então na próxima vez vamos relaxar mais ainda? Bom, tem gente que faz assim. Tem. Por isso que a gente tem que exercitar, superabundar. Na próxima vez faz de novo. Errou? Tudo bem. Até quantas vezes? 70 vezes 7. Por isso que Deus disse, salmistas experimentaram, a sua misericórdia dura para sempre. Se nós experimentarmos esse amor do nosso Criador, em relação a mim, sua misericórdia dura para sempre, seu amor ilimitado, não tem fim, incondicional, eterno, então nós também podemos fazer 70 vezes 7. No fim, o que vai acontecer? Filho pródigo. O filho vai voltar por causa de quê? Na casa do meu pai, até o servo tem o que comer. Tem em abundância. Por quê? Meu pai é bom. Meu pai dá em abundância tudo para todo mundo. Por causa dessa bondade que ele havia experimentado lá no passado, agora está voltando. Então, Isaías também vê isto, né? Isaías 44, por exemplo. Isaías 44 fala a mesma coisa, né? 21, por exemplo. 21 em diante. Lembra-te destas coisas, ó Jacó, ó Israel, porquanto és meu servo,
Eu te formei, tu és meu servo, ó Israel, não me esquecerei de ti. Esse daí não é simplesmente para cantar emotivamente, mas porque eu te formei, tu és meu servo, ó Israel, não me esquecerei de ti. Desfaço as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Regozijai-vos, ó céus, porque Jeová fez isto. Exultai vós, ó profundezas da terra. Retumbai com júbilo, vós montes, vós bosques e todas as suas árvores, porque Jeová remiu a Jacó e se glorificou em Israel. Assim diz Jeová, que te redimi, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Eu sou Jeová, que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra. O profeta Isaías, talvez um dos profetas que fala mais, eu te criei, eu te remi, eu te formei. Tu és meu, tu és meu servo. Ele mostra esse relacionamento tão íntimo. Ele continua falando, tu és meu servo, eu te formei, eu te criei. Capítulo 49 é um capítulo marcante para a minha vida. Quando estava vagueando por causa que meu cunhado morreu, Deus fez-me lembrar desse verso. Quando meu cunhado, irmão mais novo da minha esposa, morreu de câncer de testículo aos 22 anos, isso foi em 87, isso me trouxe uma confusão espiritual, confusão em relação à pessoa de Deus. Que Deus é esse? Para mim, que nasci no lar adventista, e sempre fui um excelente religioso. Por quê? Não tinha outra opção. Se não fosse ó, naquela época era isto. Que a gente não tinha muitas opções. E por causa desse castigo, a gente não ia para cinema. Aqui no Brasil que comecei a ir, né? E minha mãe, um tempo atrás, ela diz assim, olha, você é realmente um rapaz bem-aventurado, porque nasceu no lar adventista. Antes de engravidar você, eu me tornei vegetariana. E vida inteira você nem comeu um tiquinho daquele peixinho para fazer, como diria, sopa, para fazer sopa, essas coisas, as coreanas colocam um peixinho pequenininho, seco, para fazer caldo, só para dar um gosto, né? Nós nunca usamos dessas coisas. Então, minha mãe acha que eu sou santo, segundo o seu olhar, né? Nunca fez nada de errado. Aí um dia falei, isso faz uns 3, 4 anos, quando eles vieram nos visitar, mamãe, sabia que eu já fui ao cinema várias vezes? Aí ela olhou assim, não, você não foi, não. Para ela, simplesmente eu estava brincando. Você não foi, não. Aí, a partir daí, fiquei quieto, porque não dava, não tinha conversa mais, eu senti qual é o raciocínio, né? E eu era, assim, um bom religioso dentro do formato religioso montado para mim.
E de repente, meu cunhado morre. Depois de vários tratamentos durante 4 anos, ele morre e eu pedindo para Deus que curasse, mostrasse alguma sabedoria. E eu mesmo fiz um monte de coisa. Já que medicina alopática não dava, então eu pulei. Nessa época que eu pulei para a medicina natural. Fiz um monte, tudo que podia, fiz. Eu tive a orientação dos grandes naturistas, médicos formados. Se eu citar nomes, todo mundo vai saber quem eram, hoje já falecidos. Né? Fiz de tudo. Nada de acontecer. E ele morre. Aí que começou uma confusão tremenda. E nesses momentos que eu estava me vagueando, negando completamente a existência de Deus, não, Deus existe coisa nenhuma. Se Deus existe, por que acontecem essas coisas? Eu perguntava. Mas quando eu via no hospital, na residência, principalmente quando passei pela hematologia, eu vi tantas criancinhas doentes de leucemia morrer, tinha que... Duas partes que eu não gosto de jeito nenhum na medicina é hematologia e nefrologia. Porque naquela época eu vi tanta gente assim, não tinha muita máquina de hemodiálise, então vinha para fazer diálise peritoneal. E a gente furava aquilo lá e coloca um cano, outro cano, e passa líquido, fica lá. Não em horas naquela época, dia inteiro, fica internado o dia inteiro fazendo alguns dias. E tem gente que até mora dentro do hospital por causa da insuficiência renal crônica. Quando via essas coisas, que é isso? Então jamais gostei da hematologia e nefrologia. Mas depois de alguns anos de estar dentro do hospital, a gente fica insensível. É, mais um. Não tem nada a ver comigo mesmo. Mais um. Mas quando meu cunhado morreu, não era mais um. Porque pelo menos tinha ligação parentesco. Mas essa ligação parentesco também não foi daquela ligação. Ligação parentesca é primeiro quem? Minha esposa. Cunhado já é? Então, também não é da minha parte, né? Se fosse da minha parte, talvez, mas é irmão da minha esposa, isso é problema dela. Né? Até eu, assim, meio frio, mas eu fiz de tudo. Aí, quando comecei confuso, o que estava escrito tudo aqui não valeu para nada. Mas interessante, Deus nos conduz. Não é que Deus conduz assim. Aproveita os acontecimentos para nos conduzir. No 7º dia, então ela tem hemorragia vaginal. 7º dia depois do parto normal do primeiro filho. E o filho tão bonito, né? Certamente por ter puxado o pai. Marido sempre tem isso, pai. Muito bonito, parto normal, ela totalmente saudável. E no 7º dia, de repente, na parte da tarde, começa a ter hemorragia. E fizemos tamponamento com gaze, com orientação de obstetra. E por volta de umas 10, 11 horas, sangramento aumentou um pouco, porque molha todo o tamponamento. Mas como não era algo visível e de quantidade, então fizemos um novo tamponamento em casa com a ideia de ir pela manhã cedo para o hospital, assim que combinamos com o obstetra.
Na madrugada, então, ela diz assim, me cutuca, alguma coisa gelada está no bumbum. Quando acende a luz, uma poça de sangue. É tal de um reflexo do médico, né? Medi o pulso, estava normal, aferi a pressão, estava normal, deitada. E assim, liguei imediatamente para a obstetra, então falamos, bem logo. Aí levamos filho, minha mãe estava em casa, levou no colo, dormindo, e minha esposa no meu lado. Chegamos no hospital, quando ela desceu do carro, eu fui lá, com todo cuidado, né? Quando desceu de carro, deu 1, 2, caiu. O primeiro pensamento que passou não era em relação a ela, em relação ao filho. Olha, pai também pensa, viu? O primeiro pensamento foi assim, como que eu vou cuidar esse filho sozinho? Esse é o pensamento que passou. E agora? Ai, mas depois, vamos, por enquanto ainda não morreu, né? Então, vamos lá, o que vai fazer? Soro para cá, soro para lá. Uns 30 minutos depois, ela recupera a consciência. Quando recupera a consciência, para mim, meu desapontamento, em vez de, oh, benzinho, você está aí? Cadê meu filho? Cadê Dani? Está dormindo bem no colo da minha mãe. Agora você tem que subir para centro cirúrgico. Ela diz, não vou. Eu quero meu filho. E foi relutante de que não ia para centro cirúrgico, e tanto que todo mundo concordou, entregou o filho para ela. E aí ela então, agora acabou tudo. Acabou o sangramento, acabou qualquer problema. Médicos querendo que vá, não vou. E no fim, então ela, sabendo que tem que ir, então pediu para todo mundo sair e ela queria amamentar antes de ir, porque no pensamento dela parecia que não iria voltar mais. Aí amamentando. Depois, então, resolveu o problema. Um vaso rompido que estava jorrando sangue. Era coisa simples. Esse acontecimento, isso 1 ano depois desse acontecimento, um dia estava tão confuso, esse verso passou na minha cabeça. Vejamos. A partir do verso 13. Cantai, ó céus, alegra-te, ó terra, e vós, montes, rompei em cânticos, porque Jeová consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadece. Mas Sião diz, Jeová me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Quantas vezes nós fazemos isto? Deus de consolação, porque Ele criou, formou, redimiu, e Ele diz, regozijai, cantai, alegre, rompei em cânticos, porque Jeová consolou o seu povo. Sião é quem? O mundo? Filho de Deus. Aqueles que dizem que são filhos de Deus. Jeová me desamparou e o Senhor se esqueceu de mim. E daí que Deus fala. 15. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama,
de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Interessante, né? A expressão de Deus. Na minha palma, fiz o quê? Gravei. Na minha época de colégio no IAE, ainda bem que minha esposa saiu, eu namorei uma moça. E aí foi primeiro amor. Isso no ensino médio, ainda eu sei o nome dela. E uma das minhas assinaturas é nome dela, que ainda eu faço. Foi o primeiro amor na minha vida. E aí, era da mesma classe, mesmo a gente vendo na hora de estudar, sabe o que eu escrevia? Nome dela no caderno. Não sei se vocês têm essa experiência, deve ter, né? Escrevia o nome dela no caderno. Isso também era pouco, então a gente escrevia com caneta na mão, para poder fazer o quê? Para poder lembrar, não é? Simplesmente só olhando, endorfina. Longe da casa, simplesmente olhando aquilo é uma alegria, né? É um consolo tremendo. Olha o que Deus disse. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. É quase que impossível para uma mulher que ganhou seu nenê, que esquece. Mesmo que um dia isso aconteça, eu jamais. Esse tipo de amor é do nosso Criador. É porque eu fico com infarto, derrame cerebral, hipertensão arterial, depressão, por isso que ele vai me largar? Não. Quanto mais eu ficar deficiente, ele vai superabundar a sua graça para poder restaurar, isto é, deixa novamente íntegra todas as células. Então, por que nós hoje não vivemos isto? Por quê? Por causa do pecado, não é? Os teus muros estão continuamente perante mim. Muro aqui significa proteção, né? Proteção. Bom, sabendo tudo disso, por que nós estamos nessa situação? É por causa do pecado. Então nós agora precisamos ver por que existe esse sistema dualista. Por causa de quê? Quando Deus criou, havia nesta terra dois tipos de sistemas. Só tinha o quê? A vida. Só havia vida. Vida em abundância. Não havia mais nada. Mas é uma coisa interessante que Deus avisou. Uma coisa, isso é bem interessante. Eu também não tinha compreendido sobre o que está registrado na Bíblia. Deus diz, depois de criar, antes de criar a mulher, no capítulo 2, Deus fala para Adão, Adão, você pode comer
De tudo, toda árvore do jardim você pode comer livremente. No centro do jardim havia o quê? A árvore da vida e também a árvore da ciência do bem e do mal. Como que pode existir essa árvore? Pode. Para Deus, que é só a vida, só é bem, pode existir essa árvore? Para Deus, pode existir? Então, Deus também é dualista? Pode existir nele bem e o mal? Não! Não pode existir essa árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso para Deus não pode existir. Mas existiu? Por que existiu? Porque ele colocou, ele não precisa colocar. Se a gente disser que, ele colocou, então qual é a conclusão? Para saber se Adão vai obedecer ou não às determinações. Se obedecer, beleza, vida eterna. Se não obedecer, vai morrer. Para saber que estava aí? Não. Se for assim, se a gente entender, para saber se Adão iria obedecer ou não, por isso que Deus colocou, então Deus é onisciente? Deus não sabe de início até fim? Se bem que para ele não existe o fim. Exato. Então, existe essa árvore da ciência do conhecimento do bem e do mal, que é exatamente do sistema dualista. Para Deus isso não era necessário. Então isso representa que o mundo poderá ter esse sistema dualista. Por causa de quem? De Satanás. Satanás já havia? Já. Por isso que no início da criação, a terra sem forma estava onde? Na escuridão, nas trevas. Isso representa quem? Poder da morte. Por quê? Apocalipse 12 fala que houve grande o quê? Peleja no céu. Dragão e o Miguel e dragão, antiga serpente, diabo, Satanás, foi expulso com seus um terço. Um terço não necessariamente significa o número exato de um terço dos anjos, mas aqueles anjos que aceitaram o conceito dualista do Satanás, que fizeram parte. Então, representa o número que aceitaram o conceito dualista. Caíram para onde? Na terra. Então, onde Satanás está, só existe o quê? A morte. Vida não existe para Satanás. Satanás nunca doa vida. Para ele só existe um objetivo: destruir a criação de Deus. Destruir. Só existe isto.
Para isto, até ele pode fazer que uma pessoa moralmente seja excelente para rejeitar Jesus. Se ele puder fazer de tudo de uma pessoa, olha, você sendo moralmente excelente na sociedade, até a ponto de receber prêmio Nobel de Paz, você é excelente. Mas não aceite a Jesus para você ter a vida. Então, tudo bem. O mundo está nessa briga entre eles, das questões morais. Um é bom, outro é ruim. Quando a gente, pela primeira vez, isso estou referindo, 11 de setembro de 2001, né? Estava ainda na Coreia e terminei trabalho, voltei para casa, isso era na região montanhosa. Aí alguém me ligou, liga imediatamente televisão. Naquela época a gente estava tirando a televisão da casa. Liga imediatamente. Lá nem pegava direito, porque era região montanhosa. E aí liga, por quê? Não, 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 aconteceu coisa tremenda, tem que ligar, assistir. Aí liguei e não tinha sinal bom, aí ajustando, aí apareceu o sinal, aí avião aproximando. Qual foi o pensamento de muitas pessoas assistindo aquilo? Era filme? Não. Esse tipo de terrorista merece morrer. Como que pode? Que mata centenas, milhares, então merece o quê? Merece sentença de morte. Não é comum nós pensarmos, aquele cafajeste daquele jeito, aquele terrorista, então tem que ir? E assim Estados Unidos entrou no Afeganistão e Irã para acabar com Al-Qaeda, Al-Qaeda. Exterminar. Acabou Saddam Hussein, não sei o que, colocou um monte de coisas para poder. Isso que faz inimigo contra Estados Unidos vai morrer. Olha aqui o mundo cristão, mundo protestante, porque tem esse conceito moral dualista. Para não entrar nesse sistema confuso, precisa rejeitar. Por isso que Deus disse de uma forma tão pesada, quando comer, você morre. Por isso que deu ordem de não comer, porque já havia o mal. Deus criou a nossa terra onde já havia o mal. Por isso que a primeira coisa que ele cria é o quê? Cria o quê? Haja luz. Dentro das trevas, então Deus mostra a vida. Dentro da o que é a morte, Satanás com seus aliados que foram expulsos para a terra. E a partir daí vai acontecer o quê? Antes de fundação do mundo, já predestinou a adoção dos filhos. Antes a fundação do mundo. Aí a gente pode pensar, por que exatamente no nosso mundo? Não existe outros filhos no outro mundo? A senhora Ellen White não fala que lá também tem essa árvore do conhecimento da ciência do bem e do mal? Porque então exatamente aqui nós precisamos interpretar de
do sistema monista, não sistema dualista. Não meramente dizer, lá, outro mundo, é simplesmente eles rejeitaram. E no nosso mundo, não, Adão não rejeitou, simplesmente aceitou e nós vivemos assim. Mas quando nós vimos na parte final, nós somos considerados como um povo eleito, como sacerdote, como nação santa e somos reis. Somos reis quando sermos remidos. Como que nós podemos ser reis? O que significa que nós vamos ser reis? Do raciocínio dualista, como que é o rei? Todo mundo serve, né? Quando o bebê da Inglaterra nasceu, né? Filho do Williams, né? Terceiro na hierarquia de herdar a coroa inglesa, todo mundo, se eu fosse ele, se eu nascesse naquela família real. Por quê? Porque está pensando que eu sou servido. Mas esse rei que a Bíblia fala que nós somos, esse rei, cada um de nós, vamos servir ou vamos ser servido? Servir todo mundo, tá? Todo mundo não caído. Por quê? Somos únicos que experimentamos o amor incondicional ao nível da nossa célula. Por causa de quê? Por causa desse sofrimento. Sacerdote serve quem? O povo, para a remissão dos pecados. Então, nesse aspecto, quem sabe nós podemos considerar, que desgraça, sofrimento, isso quando a gente vê desse raciocínio dualista. Mas quando a gente vê nesse raciocínio monista, é maior alegria, porque já foi predestinado para eu ser seu filho. Seu filho. Para ser rei. Por isso que a gente tem que viver aqui neste mundo como rei, como sacerdote, servindo. Próprio Jesus não fez isto? O Filho do Homem veio para servir ou para ser servido? Para servir. Ele, sendo mestre, lavou os pés dos discípulos. Demonstrou quem é o rei. Servir. Servir. Por causa disto, Deus preveu que este mundo seria como um campo de batalha dentro do universo inteiro. Dentro do universo inteiro. Quem sabe a gente pode reclamar, porque logo eu. Mas se a gente não tivesse nascido, não sofreria, né? Mas seria filho? Não. Mesmo com todo defeito, muitas vezes as pessoas me perguntam, mas aqueles que nascem com síndrome de Down, ou que sofreu durante parto e ficou com uma deficiência tremenda, né? Igual aquele do Steve Hawkins, um grande físico que não tem paralisia. É por causa dessa paralisia, esse Steve Hawkins é qualquer um? Não, mesmo com isso ele desenvolveu tremendas coisas. Né? A gente sempre olha do lado negativo, mas quando você olhar para o lado
bom, lado positivo, então você consegue deslumbrar este amor ilimitado do nosso Deus. Isso é o resultado da criação. E nessa criação, então, entra esse dualismo a partir da queda. Isto nós vamos falar num outro momento, e hoje à noite, então, vamos falar de criação. Porque realmente esse porquê iniciou esse dualismo é bom nós entendermos. Porque Satanás começou essa ideia. Lúcifer, né? Antes de Satanás. Lúcifer começou essa ideia. Olhando para Deus, seu caráter. Porque ele estava mais próximo de Cristo, né? Cristo Criador, ele uma criatura igual a Cristo. Mas tinha um status totalmente diferente. Um era criador, outro é criatura. Ele começou a ver Criador, Cristo e Pai, todos iguais. O Espírito Santo também é igual. Olhando para a sua misericórdia que dura para sempre. E ele sendo criatura, limitado, totalmente limitado. Dependia 100% a sua existência do Criador, mas ele sendo o comandante dos anjos, ele via, se continuar dessa forma, de Deus perdoar ilimitadamente, se um dia alguém rebelar, como que vai manter a ordem do céu? Quem sabe, deve ter perguntado para Cristo, né? Cristo, do jeito que o Senhor está fazendo, não tem condição de manter a ordem do céu. Mas Cristo deve ter falado, você não tem como entender que eu posso, porque eu sou Criador, eu sou a vida, então eu posso perdoar infinitamente e a pessoa que faz rebelião volta para mim. Lúcifer não. Lúcifer não foi enganado, mas surgiu nele, isso é mistério que não entramos, porque não foi revelado esse mistério para nós, então não cabe nós entrarmos nisto. Mas algo que surgiu nele. Cristo explicando tudinho. Lúcifer, você não entende, porque você é limitado, não tem o amor incondicional, não existe isto, mas eu tenho. Mesmo explicando, os filhos atendem? Aí a gente explica para os, não, isso, tá. Outro dia, meu filho já grande, 25 anos, eu que conheço melhor São Paulo, e também vi pelo celular, GPS, que eu tinha um monte de trânsito naquela hora pelo certo lugar, então falei, vamos para levar ao trabalho dele, e aí ele também pelo GPS dele é o seguinte, já apontou onde vai chegar e GPS dando o sinalzinho que vá para cá, para lá. Quando eu vi, lá está cheio de trânsito, então é melhor desviar, porque eu conhecia aquela região. Aí eu falei, estava indo assim, aí ele ficou bravo comigo, por causa que eu estou indo pelos lugares diferentes que estava atrasando. Aí ele ficou, não, eu quero ir do meu jeito. Se você quiser ir,
vá. Vai demorar mais. Mas, não, você está errado. Eu vou do meu jeito. Não, eu vou. Aí ele começou, vendo seu celular. Aí chegou num determinado momento, eu sabia que tem que virar à direita agora. Ele foi da Avenida do Brasil e estava indo para Ibirapuera. Ele queria ir mais direto, em vez de pegar, como é, Indianópolis. Ele queria ir direto e eu estava vendo um monte de trânsito lá e o celular estava apontando que lá é vermelho. Filho, é à direita. E à direita sai logo Ibirapuera e a gente chega lá. Isso ele não conhecia. Eu sabia. Não. Está apontando por aqui. Filho, por aqui é melhor, é mais rápido, eu conheço. Não. Filho, por aqui. Isso já, quase atravessando. Aí eu falei, filho, por aqui é melhor. Ele não quis. Mas no final, tanto de eu insistir, tá bom. Ele que estava no volante, né? Ficou bravo comigo, é porque... Aí eu falei, filho, não tem nenhum pai que quer coisa ruim para os filhos. Aí ele fala, pelo menos no trânsito, o satélite está mostrando assim. Isso aplica nas outras coisas. Filho, nenhum pai quer coisa ruim para o filho. Então aprenda a submeter à vontade do pai. Não está certo. Filho, eu quero que você chegue cedo no seu trabalho. Eu não estou fim de te levar para caminhos mais longe que você atrase no seu trabalho. Jamais. E eu conheço essa região. Ele continua resmungando. E daí, eu comecei a mostrar. Agora vira à direita. Tá. Aí ele logo viu. Rua que ele conhecia. Ele não quis dar abraço a torcer, mas ele logo percebeu que chegou no seu destino. Aí no fim falou, obrigado, pai. Caiu e assim desceu. Mas o Lúcifer aceitou? Para não aceitar, ele tinha que ter razão para não aceitar. Como que ele, ilimitado, embora fosse tão semelhante a Cristo, Criador, mas ele era totalmente ilimitado, que razão que ele tem que inventar para ele, então, entrar na rebelião? Porque ele via o quê? Ele não é melhor que eu. Porque do jeito que ele quer governar o mundo, o universo, está totalmente errado. Vai virar uma bagunça completa. Se ele se considerasse que ele é criatura, ele poderia rebelar? Nunca. Nunca. Imagina, Criador que criou, porque ele não existe pela sua própria vontade, um dia viu que ele existe. Se ele aceitar que ele é criatura, ele jamais pode rebelar contra o Criador. Porque se o Criador falar uma palavra, o que acontece com a criatura? Acaba. Então, se ele assumisse, entendesse que ele é uma criatura, ele jamais poderia se rebelar. Então, ele introduziu a ideia: não, a minha inteligência de Cristo igual, eu sou igual.
para poder dizer que ele é igual a ele, tinha que dizer o quê? Ele não sabia se Deus era eterno, né? Porque ele tem o início. Deus tem início? Não tem. Ele não sabe do futuro. O inimigo sabe do futuro? Não sabe. Então, o que ele tinha que fazer? Se Deus é eterno, eu também sou eterno. Eu também existo da eternidade, por isso que eu existo. O inimigo inventou essa razão, esse conceito para dizer que eu e Criador é do mesmo nível. Sabe, uma das crenças disto, sabe o que é? A imortalidade da alma. O que é imortalidade da alma? A alma existe. Antes de eu existir, a alma é eterna, igual Deus é eterno. E vai ser eterno. A alma morre? Não morre. A alma não morrer é exatamente isto. Assim como Deus é eterno, a minha alma também é eterna. E agora entrou em mim, por isso que eu sou assim. E quando eu morrer, a alma continua. E eu vou ter outra forma de vida. Quando você iguala com Deus, você pode rebelar da forma que você quer. Quando você realmente aceita que você é uma criatura, você jamais pode rebelar contra Deus e não aceitar o que Ele fala. Sabe por que a gente pensa que tem que fazer alguma coisa para curar das doenças? Porque nós temos a vida, mas saúde que não tem. Então, vida já tem. Saúde não tem, então eu quero ter saúde, para isso eu quero fazer alguma coisa. Isso é o raciocínio fundamental para nós queremos fazer alguma coisa. Mas e se você aceitar que você é uma criatura e um Deus criador que tem maior interesse, até escreveu na sua palma para não esquecer, então você vai poder ouvir o que ele diz. Quando ele disser, queijo jamais pode entrar no seu estômago, a gente vai dizer o quê? Ai, que bom. Já que ele desintoxica tudo, então vou comer queijo à vontade. Também pode. Mas, se você realmente aceita que você é uma criatura, dependendo da vida do seu Criador, então você nunca vai pensar que comendo queijo minha vida é salva. Só saúde que vai fazer mal. Por isso que enquanto tiver saúde, a gente come queijo, não é? Mesmo que está escrito, mesmo que Deus falou. Porque minha vida não tem nada a ver com queijo. Porque eu também existo. Sabe que no fundo, de uma forma tão sutil, nós adventistas também temos a crença da imortalidade da alma. Eita, eu estou dizendo coisa pesada. De forma dualista, não. Mas de forma do sistema monista, nós
também acreditamos na imortalidade da alma. Eu tenho a vida. Mesmo que por falar que a gente depende de Deus, totalmente a minha vida é de Deus, mas é no lidar do dia a dia, nós ignoramos completamente a vida que vem de Deus. Isso é só para questão de quando eu morrer, quando depois de viver 80, 90 anos, então lá é que eu preciso de Salvador para me salvar. Mas agora que eu sou jovem, que preciso de saúde, isso não. Nós precisamos entender a origem do dualismo. Por que apareceu o dualismo? Porque Lúcifer se rebelou. Em que base? O que significa que a Bíblia fala? Ele ensoberbeceu? Ele achou que ele é melhor que o próprio Criador. Como que uma criatura pode achar que ele é melhor? Eu vou colocar meu trono acima do trono de Deus. Por que ele pôde fazer? Quando a gente entende disto, então a gente começa a perceber o raciocínio que existe neste mundo hoje. Por causa desse raciocínio, imagina, se eu existo também desde eterno, eu existo, ele também, ela, meu filho, minha esposa, todo mundo existe por causa da sua alma. Então, o que vai acontecer? O que eu tenho a ver com ela? Olhando para minha esposa mesmo, ela também existe com a sua própria alma e vai viver com sua própria alma. Qual é meu relacionamento com ela? E meus filhos? Qual é o relacionamento com meus filhos? Existe por causa da alma que existe de eterno para eterno. Qual é a relação? Sabe, por causa desse conceito que as pessoas têm, efeitos em dominó. Por causa desse raciocínio, então, aparecem outros raciocínios. Aí vem individualismo. Aí vem egoísmo. Vem humanismo. Humanitarismo. Tudo isso começa a vir. Existe tal de, quando você enxerga que cada um é independente, não tem nenhuma relação por causa da própria sua alma, da eternidade que vai até eterno, sabe que nós somos independentes completamente, não só de Deus e entre si. Não tem nada a ver. Quando entra nesse aspecto, a gente fica o quê? Quem sou eu? Aí fica vazio. Vocês sabem o termo nihilismo do Nietzsche, do filósofo alemão, russo? Alemão, Nietzsche. O que ele dizia? Ele primeiro falou, Deus está morto, não existe. Eu sou eu. E daí, eu sou eu, ele começou, mas eu sou eu, quem sou eu? Esse daí não tem nada a ver comigo. Outro também não tem nada a ver comigo. Aí entrou esse raciocínio de que então não serve para nada, aquele vazio. Sabe que o fim dele foi muito triste, né? Muito triste. Doente, sendo cuidado pela sua irmã, mesmo assim, nunca agradecer. Agradecimento só sai quando a gente tem relacionamento. Na igreja, quando a gente fala
ou nós somos agora irmãos na fé, mas muitas vezes, irmãos na fé, a gente tem algum relacionamento? Você falar simplesmente por falar. Mas quando a gente entende que nós somos criados, eu e você, independente de eu ser coreano, você ser brasileiro, independente da cor, qualquer que seja, nós somos verdadeiros irmãos consanguíneos. Temos o mesmo Pai. Nosso relacionamento não pode ser de qualquer. Não é só relacionamento familiar que tem que ter esse vínculo, mas é com qualquer um, aquele bêbado que está deitado na rua, aquele que pede esmola, na realidade é quem? Meu irmão. Mas hoje nós ainda, infelizmente, não temos esse raciocínio. Aquele que aproxima com revólver, aquele assaltante também é meu irmão. Não é um cafajeste que tem que morrer. Existem essas consequências quando nós entendemos quem é o Criador. Então, aquilo que Jesus diz é tão óbvio, né? Amai uns aos outros, assim como eu vos amei. Amai seus inimigos. Coisa óbvia, né? Óbvio. Não tem como não amar, tendo esse relacionamento, esse vínculo. Oxalá que saiamos logo desse dualismo, para que nós tenhamos, então, esse vínculo, por causa desse vínculo, que nós vamos para o céu. Único e exclusivamente por causa dessa ligação que nós temos do Criador e Filho. E agora, por causa de Jesus Cristo, fomos adotados. Amém. Vamos terminar. Vamos orar. Muito obrigado, Pai, porque somente Tu és Jeová. Nada outro pode existir por si só, mas só Senhor. Portanto, queremos nos humilhar a ponto de que nós somos simplesmente pó. E que por causa da sua graça, então nós fomos criados à sua imagem, à sua semelhança. Mesmo que o inimigo destruiu totalmente a sua obra, mas, Senhor, nos predestinou antes da fundação do mundo e, no tempo exato, enviou seu Filho unigênito para que todos, novamente fossem adotados ao seu Filho. Mas somente aquele que crê nele pode ser adotado. Então, Pai, faze com que nós creiamos em Jesus.